vou trazer uma discussão que é bem complementar a essa discussão que nós tivemos anteriormente, mais da perspectiva da gestão e do empreendedorismo, né? O conteúdo que eu estou trazendo aqui, na verdade, ele está baseado em alguns projetos diferentes, tá? Então eu não estou seguindo a trajetória de um projeto só, principalmente porque eu queria muito exemplificar aqui, através desses minutinhos que a gente vai estar junto, alguns elementos do diálogo entre o empreendedorismo, no sentido do empreendedorismo da empresa nascente, e principalmente da empresa nascente de base tecnológica, que é aquela que nos interessa mais, tá? No escopo, pelo menos, do trabalho que a gente faz no meu grupo, e da gestão de inovação em empresas já estabelecidas. Tá? Então estou fazendo a distinção aqui, empresas e startups, não que a startup não seja empresa, mas falando aqui de empresas já consolidadas, né? Pequeno, médio e grande porte, e como que esse diálogo se encontra. Deixa eu mudar o meu ponteiro para ficar mais fácil aqui interagir. Bom, um pouquinho da história aqui do nosso grupo. Eu não vou contar a minha história pessoal desacoplada aqui da história do grupo de pesquisa, porque isso aqui tem eu sou, na verdade, herdeiro de um núcleo de pesquisa que é já bem mais antigo, tá, do que a minha própria trajetória acadêmica, e que para mim, ao mesmo tempo, é uma alegria, um privilégio e também uma grande responsabilidade. Tá? Essa história do NTQI, né, que é o Núcleo de Tecnologia da Qualidade e da Inovação, que é o grupo que hoje eu sou coordenador, lá dentro do nosso departamento, ela começa em 1995 com o professor Lin Sheng, que foi também, ele está aposentado agora há poucos anos, mas foi um atuante muito ativo, inclusive na concepção dessa área de gestão da inovação e empreendedorismo, participou ativamente das discussões, orientou vários alunos, deu aula, né? Demos aula juntos, foi uma grande alegria. Mas ela começa em 1995, principalmente apoiado num grande movimento brasileiro pela qualidade. Essa era a época que as empresas estavam adotando muitos programas de qualidade, muita gente buscando, por exemplo, certificações ISO, outras empresas buscando abordagens mais voltadas à perspectiva japonesa da qualidade. E o professor Shen, nessa época, ele participava ativamente do projeto da Fundação Cristiano Ottoni, que era um dos braços apoiados pelo governo brasileiro para a qualidade, inclusive que gerou várias consultorias e várias abordagens hoje conhecidas. Vale dizer que o professor Godoy, o professor Falcone, que hoje são consultores aí muito renomados no mercado, eles nasceram desse mesmo movimento, desse mesmo projeto. Tá? Alguns permaneceram conosco na universidade até o fim das carreiras, destaque para vários, né, mas entre eles meus antecessores ali, né, professor João Martins, o próprio professor Schenck, mudou aqui. Então nasce o NTQI, muito mais do que, né, muito mais qualidade do que inovação naquele momento. Tá? E aqui eu fui colocando alguns livros, que tem várias outras publicações, inclusive também em livros, mas eu coloquei alguns que me ajudam a apoiar alguns marcos dessa história. Tá? Então começa muito com o que a gente chama de tecnologia da qualidade, e aí eu estou colocando tecnologia entre aspas, porque é no sentido gerencial, métodos, técnicas, ferramentas gerenciais para apoiar a prática, a implantação e a sistematização de qualidade. Tá? E logo o professor Shen foi se tornando um especialista, se tornou uma autoridade no Brasil num método específico, que era o QFD, que em pouquíssimas palavras aqui, e em relação à história que eu quero expor, é um método que fazia uma ponte entre a gestão da qualidade e o campo que era relativamente novo, principalmente no Brasil, que é a gestão de desenvolvimento de produtos. Então esse livro teve uma primeira experiência ainda associada aqui ao projeto de qualidade da FCO, depois, bem mais tarde, já em 2007, ele lança uma edição revisada e já com inúmeros casos desse livro, e com uma ponte muito mais bem definida com a gestão de desenvolvimento de produto, com o professor Leonel Del Rey Melo Filho, que é hoje professor da PUC Minas, também nessa mesma área, e parceiro de vários projetos nossos aqui também. Então, o QFD ele foi a ponte entre qualidade e gestão de desenvolvimento do produto nesse grupo.
faltava uma método, uma ferramenta que pudesse dar uma perspectiva temporal, uma perspectiva de desenvolvimento tecnológico. Foi então quando o grupo começa a estudar o roadmapping. Tá? E o roadmapping, que é no roadmapping no sentido de prospecção tecnológica e de mercado para empresas e novos produtos e também para delineamento de estratégias tecnológicas, foi um aprendizado que o grupo teve principalmente com a Universidade de Cambridge, com o Institute for Manufacturing, que temos parcerias e contatos bastante profícuos até hoje. E foi lançado então esse livro, contando que foi o primeiro, e até onde eu sei, o único livro didático dessa área de roadmapping lançado aqui no Brasil, né? Então, a única publicação em português de caráter didático sobre esse método, que posteriormente se espalhou e difundiu fortemente. Tá? Eu fiz o meu mestrado nesse grupo entre 2005 e 2007. Tá? Eu vivi na indústria, tá? Meus 10 primeiros anos de carreira foram na indústria, não tinha a menor intenção de ser professor nessa época. Depois a vida foi me trazendo para a academia, pela necessidade de entender melhor o desenvolvimento de produtos na indústria automotiva, que é onde eu trabalhava. Eu busquei esse mestrado e peguei já essa escola relativamente bem consolidada da gestão de desenvolvimento de novos produtos em empresas estabelecidas. O professor Cheng, ele vai por volta de 2007, mas antes disso ele já estudava o tema, tá? Mas ele vai fazer um pós-doutorado em Montreal, tá? Com um professor que é uma autoridade muito reconhecida internacionalmente em empreendedorismo, que é o professor Jacques Fillion. E as vertentes de estudo no NTQI elas vão migrando para o empreendedorismo tecnológico, particularmente focado nas spin-offs de origem acadêmica, como é, por exemplo, o caso da Ecovec. Tá? É um tipo particular de startup, né? Uma startup fortemente baseada na experiência empreendedora, mas também baseada na experiência técnico-científica acadêmica. Tá? Startups que nascem para explorar tecnologias da universidade e que estão aí embasadas e fortalecidas por muitos anos e às vezes décadas de pesquisa no campo científico de forma mais profunda. Então, a inovação em grandes empresas e a inovação em empresas nascentes, ela começa a ser praticamente duas vertentes que vão caminhando separadamente até certo ponto no nosso grupo, muito embora as nossas primeiras interpretações e aplicações no campo do empreendedorismo tecnológico advêm de reinterpretações de ferramentas que já eram aplicadas em empresas consolidadas, até pela ausência de abordagens muito consolidadas para o empreendedorismo de base tecnológica naquela época. Tá? Então, a gente vai caminhando com essas duas vertentes. A gente teve um projeto de gestão da inovação em empresas estabelecidas que teve um destaque especial. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar com 40 empresas do sistema FIENG, desenvolvendo um sistema de gestão para empresas estabelecidas. E esse modelo das duas rodas é o primeiro livro em que eu sou um dos autores dessa sequência aqui, tá? Isso vai acontecer em 2017, embora um pouquinho... Os livros vão saindo depois das datas que estão aqui, né? Os livros saem depois que as experiências estão mais bem consolidadas. Eu fiz meu doutorado na Universidade de São Paulo entre 2011 e 2014, tá? Então eu chego desse doutorado com foco em inovação em grandes empresas, mas já bebendo da experiência do grupo no empreendedorismo de base tecnológica e fazendo aí a translação das ferramentas e das abordagens que eram comuns. E hoje a gente não consegue fazer essa distinção com tanta clareza mais. A gente trabalha tanto em como as grandes empresas podem aprender com métodos, técnicas, com a cultura, com a pegada empreendedora das startups, assim como a gente também está interessado em como que as startups viram empresas. Tá? Porque hoje, quando a gente olha, por exemplo, números de uma empresa como a Ecovec, isso não é uma startup mais. Tá? Já é uma empresa consolidada. Ela tem seus processos, suas rotinas, tem o seu mercado, tem os seus números. Então toda startup quer virar empresa, tá? E toda empresa precisa de reaprender, retomar o DNA inovador das startups.
E a gente observou que a própria literatura, depois a gente, nas salas de aula, a gente vai ter um pouco mais de tempo de aprofundar nisso, a própria literatura veio convergindo aos poucos essa tendência. Literaturas de qualidade e inovação em empresas estabelecidas caminharam um pouco mais distante das discussões de empreendedorismo tecnológico e aos poucos essas literaturas têm caminhado e progredido. Isso caracterizou, por exemplo, o meu pós-doc no Babson College, porque quando eu fui para Babson College em 2019, já inclusive apoiado pelos programas de pós-graduação e inovação aqui da UFMG, eu vou exatamente estudar como que a grande empresa interage com a startup. Quais são os modos, as formas, as estratégias, como que esse casamento pode dar certo. E com isso, então, juntando já oficialmente, em termos de linha de pesquisa, esses dois mundos, tá? Como que essas duas coisas podem operar aí dentro de uma perspectiva mais ecossistêmica, né? Como que um ecossistema inteiro de inovação que tem empresas de diversas características, algumas nascentes, algumas consolidadas, elas podem formar uma política de trocas que seja frutífera e que seja de ganho mútuo. Tá? Então, muito rapidamente essa história, que então a gente nasce em 95, o IGDP, que é um instituto que opera em nível nacional, congrega vários grupos de pesquisa como os nossos, tem também algumas empresas participantes, nós já presidimos, vice-presidimos, já secretariamos o IGDP várias vezes. Inclusive nós temos agora, no início do próximo semestre, o Congresso Brasileiro de Inovação e Gestão de Desenvolvimento de Produto, que é promovido por essa entidade, que a gente ajudou a construir e faz parte. Né? O professor Shen foi talvez o principal membro fundador do IGDP. Eu fui vice-presidente durante um período de 4, 5 anos, né, a partir aqui de 2015, então a gente está sempre muito integrado com outros colegas que desenvolvem trabalhos no Brasil que são parecidos com o que a gente faz. Né? A gente tem aqui o BHTech também inaugurando formalmente em 2011, vários alunos já criaram empresas a partir do nosso grupo, empresas que prestam esse tipo de suporte, tá? Desenvolvendo tecnologias associadas à gestão da qualidade, gestão da inovação e apoio ao empreendedorismo. E a gente teve a alegria de participar ativamente aqui dos programas de pós-graduação e inovação tecnológica, primeiramente aqui do mestrado profissional e depois também do doutorado e mestrado acadêmicos, a partir aqui dessa virada aqui de 2014 para 2015. Okay? Esse último livro aqui, inclusive, é um livro muito recente, a gente lançou agora em 2020, ele compila, inclusive, várias experiências de ex-alunos dos nossos programas. Eles são autores do livro, e já é um livro que a gente está usando, inclusive, para substituir bibliografias de algumas das nossas disciplinas. E aqui em Empreendedorismo Tecnológico já vai ser a primeira edição da disciplina, essa agora que nós vamos começar na quinta-feira, que utiliza vários capítulos desse livro como leituras principais das aulas. Tá? Então já é uma realimentação dessa semeadura. Tá? Vários colegas e ex-colegas de vocês já nos auxiliando. E é um livro comemorativo dos 25 anos dessa caminhada aqui. Tá? Então, para nós, é uma alegria dupla, né, viver esse momento e trazer de volta agora, né, para o programa esse investimento e essa trajetória. Bom, então vou falar bem rapidamente algumas linhas de pesquisa, alguns temas, tá, para a gente também não exceder e não perder a oportunidade de interagir um pouco aqui ao final. Engajamentos corporativos com startups, então, é uma das linhas que eu tenho trabalhado, é a linha que eu levei para a Babson College em 2019, com um foco mais forte na grande empresa, tá? Até porque minha bagagem, minha trajetória me dava essa porta de entrada de maneira mais clara no tema, e é onde a gente tem estudado como empresas estabelecidas operam junto com startups para criar ambientes de inovação, novas tecnologias, enfim. A gente sabe que esses dois tipos de empresa têm uma lógica de operação e buscam coisas relativamente diferentes. Startup ela é ávida por recursos, por suporte, por apoio, ela tem essa dificuldade de escalonar operações. Então veja na experiência da Ecovec, por exemplo, esse gap, a gente precisa da escala, precisa atingir um país inteiro, precisa atingir mais municípios, e muitas vezes a startup sozinha, sem um apoio de uma organização mais estabelecida ou de uma forma mais institucionalizada, ela vai ter essa dificuldade.
precisa de atrair aporte de capital, credibilidade para a marca. Na startup, às vezes, sozinha não é ninguém, mas apoiada numa marca de uma empresa estabelecida, ela pode ter acesso a mercados, a clientes que ela não opera. E a grande empresa, muitas vezes, presa no seu incrementalismo, né? Muitas vezes explorando muito bem o mercado conhecido, a tecnologia conhecida, os clientes conhecidos, mas com enormes dificuldades de desenvolver aquilo que é radicalmente novo. Né? Então, aqueles que vão cursar Introdução à Gestão da Inovação esse período agora, com a professora Ana Valéria, com o professor Eduardo Romero, vão ter essa discussão muito presente na sala de aula. Por que, afinal de contas, essas empresas têm essa dificuldade, como que elas podem caminhar para vencer essa dificuldade? Uma das formas, que é essa que eu tenho estudado, é por meio de parcerias com startups, mas há várias outras, e depende de um projeto organizacional, que é muitas vezes mais complexo. Então, essa é uma imagem que sintetiza um pouco, né, a diferença entre empresas estabelecidas e empresas nascentes de base tecnológica, startups, e também diferenças do que elas buscam nessa relação, tá? Quais são as complementaridades de cada uma, mas também as diferenças de natureza que vão tornar essa relação muitas vezes complexas, e isso tem atraído a nossa atenção nesses estudos. Bom, por que esse tema é interessante agora? A gente acabou de ouvir, discutir uma história que ela vem lá desde o início dos anos 2000, né? E a gente sabe que a gente poderia achar histórias que começam ainda antes. Porém, e aí tem um ponto que é muito importante, a difusão da transformação digital, de tecnologias da informação e seus derivados, ela tem uma explosão especial a partir de 2015, 2014. Tá? E o que acontece? Ela torna a tecnologia mais barata, mais acessível, cada vez mais pessoas que não são especialistas na tecnologia conseguem usar tecnologia para desenhar novos negócios, resolver novas questões. E mesmo quando a gente olha para empresas que são fundamentadas em ciência, do ponto de vista mais acadêmico, coisas que são muito fortemente baseadas em biologia, em materiais, fotônica, nanotech e coisas afins, elas são muito impulsionadas também pela tecnologia da informação. Então o impacto da tecnologia da informação é extremamente transversal. Tá? Ele impulsiona ciência nova também fica mais acessível, e ela em si tem as próprias tecnologias que viabilizam novos negócios. E ao mesmo tempo em que isso causa uma explosão de empresas nascentes, uma explosão de empresas novas e que vão explorar essas tecnologias, isso deixa muitas vezes a grande empresa em pânico pela dificuldade de acompanhar esse processo, de dificuldade de se atualizar, tá? Sobre o que está acontecendo, e isso vai então de encontro. Um monte de empresas nascendo sedentas por recursos, por apoio, por consolidar um modelo de negócio, e várias empresas estão vendo o bonde passar, que precisam absorver essas tecnologias de alguma maneira. Então isso provoca uma corrida por parcerias dessa natureza, né, entre grandes empresas e startups, muito impulsionada então por consequências, implicações da transformação digital. Tem várias, eu não vou entrar nessas diferenças agora, mas assim, esses engajamentos de empresas com startups, eles acontecem em virtude por meio de uma série de formas, não tem uma única maneira disso acontecer. A gente tem estudado aí as diferenças em cada uma. Algumas têm uma pegada muito financeira, outros são projetos mais colaborativos, outras são ações e questões mais pontuais, né, baseados em eventos ou interações mais específicas. Algumas empresas lançam incubadoras de novos negócios, então essa incubadora que existe há mais tempo, às vezes no modelo universitário, algumas empresas têm feito incubadoras, aceleradoras dentro dos seus domínios, tá? Então, porém, obviamente isso nem sempre dá certo, e aí tem oportunidade para quem pesquisa gestão, né? Então o que faz dar certo? Quais são as melhores práticas, quais são as cadeias causais que estão associadas com os engajamentos que são mais frutíferos, né? Isso aqui é um spoiler, tá? É um artigo muito recente, que ainda não está publicado, mas é onde a gente tem identificado, por meio de estudo de casos de várias empresas em vários setores,
algumas estratégias que são predominantes, tá, na interação de empresas grandes com startups. Algumas com viés mais de investimento financeiro, outras impulsionando suas competências de P&D, tá? Outras pegando oportunidades de melhoria contínua, automação, algumas coisas são associadas ao que a gente chama hoje de indústria 4.0, mas de uma certa forma, na medida que esses movimentos evoluem, eles vão rumando a criação de ecossistemas mais complexos, formas de rede que têm oportunidades que vão além daquelas oportunidades iniciais que estimulam as primeiras interações. A gente fica de olho naquilo que é oportunidade, então a gente, pelo menos no nosso grupo, a gente fala que a gente é o P&D da consultoria, tá? Muita gente acha que às vezes a atividade de consultoria, de apoio gerencial, ela é só atividade da aplicação da rotina de um executivo dessa área. Só que bolar novos métodos, bolar novas abordagens de gestão, bolar novas ferramentas gerenciais é uma atividade de pesquisa e desenvolvimento. E é isso que a gente faz, a gente forma a gente para pensar assim. Tá? Então a gente não tem muito interesse hoje em aplicar um roadmapping numa empresa. A gente já conhece o método é consolidado, está publicado, mas a gente faz isso na medida que isso tem uma particularidade muito forte ou está num ambiente em que os métodos tradicionais não vão utilizar, e aí a gente passa a desenhar, então, novas formas de responder essas demandas. E hoje a gente está interessado nisso, como é que a empresa se desenha por dentro. Uma empresa que nunca interagiu de maneira tão horizontal com o mundo externo, que nunca interagiu com aqueles tipos de tecnologia que tem às vezes normas muito rígidas, hierarquias muito rígidas, que tem uma história de sucesso que é baseada numa execução contínua de um mesmo modelo de negócio. Como que essas empresas são repensadas para operar agora nesse ambiente tão dinâmico? Então isso para nós é a oportunidade de estudo e para onde a gente atrai vários alunos para estudar conosco e publicar e gerar ferramentas aplicáveis às empresas nessas áreas. Aqui tem algumas das questões que a gente levanta, tá? Eu vou passar mais rapidamente, mas, por exemplo, uma das questões é quem é que trabalha, né, na gestão de um programa de inovação, na gestão de uma orquestração aí, de engajamentos com startups dentro de uma empresa estabelecida. Né? E eu deixei provocativamente aqui esse slide, tinha vários outros associados às nossas lacunas de pesquisa, que a pergunta é essa: onde que acha uma pessoa para fazer essa ponte? Tá? Tem muito a ver com o perfil das pessoas que a gente forma num programa como o programa de mestrado profissional, ou também acadêmico, até mesmo doutorado de inovação. Tá? A gente precisa de um nível de interdisciplinaridade, uma visão holística desse fenômeno, de uma leitura mais aprofundada, que ela é muito rara no mercado. Tá? Muitas vezes eu recebo ligação, às vezes, de algum parceiro de mercado: puxa, me indica alguém para os seus alunos. Eu falo: cara, meus alunos estão trabalhando. Né? Às vezes um ou outro fica um tempinho livre, leve e solto aí, participa de um projeto aqui e lá, mas é uma mão de obra que vai ter uma demanda cada vez mais expressiva na medida que a gente caminha. Quando eu comecei a estudar isso em 2007, 2008, a gente nem sabia o que era, mas hoje as empresas buscam avidamente pessoas que têm essas habilidades e essa leitura do fenômeno da inovação, da ruptura tecnológica. Então eu falo que o futuro é uma astronave que tentamos pilotar, né? Para quem gosta aí da música aí na MPB, tá? As empresas estão mudando radicalmente. Empresas, quando eu falo, incluindo aqui agora também startups, incluindo outros agentes que não se encaixam aqui no modelo de empresa estabelecida em startup, então que a gente pode colocar, na minha observação, uma incubadora, um parque tecnológico, enfim, outros agentes aí daqui que chamamos de ecossistema de inovação. As empresas estão se tornando mais orgânicas nos seus contatos, nas suas interações, nas suas trocas de informações, mais horizontais, mais diversificadas em termos da sua formação, da formação das equipes, das bagagens das pessoas que vão integrar as equipes de projetos inovadores, por exemplo. As redes são mais complexas. Hoje a gente não fala de inovação aberta, por exemplo, a empresa busca a universidade, a gente vai fazer uma transferência tecnológica. Isso continua sendo muito relevante, continua sendo interessante, mas hoje os hubs de inovação,
Eles procuram uma oportunidade de negócio em 2, 3, 4 parceiros de naturezas diferentes, competências complementares para poder atuar no mercado totalmente novo. Então isso é pesquisa de ponta nessa área. Como que essas redes são formadas? Como é que o contrato em si formal não dá conta? Como é que eu faço uma governança de uma rede dessa? Como é que esse pessoal produz inovação junto? Tá? E obviamente isso aponta para habilidades que não são bem definidas no mercado hoje das pessoas, tá? Um estímulo à criatividade. A gente está falando daquele emprego formal, entrar na empresa e fazer ali 30 anos de carreira até aposentar, somente uma entre várias outras opções, e falando inclusive de empreendedor nas empresas. Tá? As empresas morriam de medo a gente falar de empreendedorismo, quando a gente dá os nossos treinamentos, nossas palestras, que eles pensavam assim, poxa, mas você está ensinando o cara a abrir o negócio dele próprio e me abandonar aqui. Mas não. Né? As empresas que estão caminhando aí para esse desempenho, né, proficiência e inovação, entendem que o empreendedor pode estar lá dentro. O empreendedor pode se valer, tá, dos recursos, das possibilidades que eles têm dentro de uma empresa e não deixar de ser empreendedor, causando a ruptura por meio da organização que ele se encontra. E isso é um conceito que veio para ficar. A pandemia acelerou algumas coisas, tá? Mas não tem nada que é essencialmente novo sob essa perspectiva que tenha se trazido só pela pandemia. Ela já acelerou aquilo que já estava muito acelerado. Tá? Então, já finalizando aqui minha contribuição, a gente tem caminhado então por meio desses conceitos, né, desses desenhos que eu mostrei para vocês. A gente está bolando uma versão já 2.0, a gente está chamando de 21 por causa do século 21, né, que segundo os historiadores isso se inaugura depois aí dessa experiência de pandemia, né, onde a gente tem modificações assim, muito significativas de perspectiva, de cultura, de lideranças mundiais em alguns aspectos, né? Então a gente está desenhando uma versão 2.0 desse modelo. A gente já está com esse projeto rodando hoje, em fase inicial, com o pessoal do IEL, na FIENG, já repensando um modelo de gestão de inovação que nós consolidamos em 2017, mas para conversar explicitamente com o mundo da transformação digital. Tá? Então está sendo uma experiência bem interessante o início dessa caminhada aqui. A gente tem uma série de desafios relacionados a isso, então eu dou eco aqui ao que o professor Álvaro diz, que a pessoa tem que ser um pouco doida para mexer com algumas coisas, porque é extremamente desconfortável entrar, pesquisar e principalmente embarcar aí no desafio de startups ou de empresas estabelecidas, uma área que para nós também é desconhecida. Se fosse conhecida não era pesquisa, o pessoal comprava esse trabalho no mercado, tá? Então a gente está entrando naquilo que é desconhecido, naquilo que não está muito bem consolidado, naquilo que, claro, a gente tem uma bagagem, uma história que ajuda muito, a gente sabe onde a gente está começando a pisar, mas existem muitas coisas, né, num fenômeno que é cada vez mais amplo, cada vez mais multidisciplinar, que nós não temos as respostas prontas. E esse cruzamento, né, do caráter profissional de um programa de stricto sensu como o nosso, e também do caráter de ser mestrado, ele não é só profissional, ele é mestrado, é a combinação que a gente precisa. Pessoas que têm uma perspectiva aplicada daquilo que é útil, daquilo que gera um fruto numa realidade empresarial, numa realidade econômica, mas que precisa de uma reflexão mais profunda, precisa ser alimentado por um conhecimento não superficial para que nós possamos dar contribuições realmente relevantes. Tá? Bom, é isso. Eu tentei não extrapolar demais aqui o tempo. Mas aqui também estão meus contatos, alguns vão ter contato comigo na sala de aula. Temos um canal do YouTube, nós somos youtubers também, tá? Talvez esse próprio vídeo que vá para lá. NTQI UFMG no YouTube, acho o nosso canal. Tem inclusive várias experiências de ex-alunos do mestrado, com sínteses das suas pesquisas, dos seus trabalhos aí que fizeram. Você eventualmente pode assistir alguns lá, se identificar, e às vezes isso influenciar a sua maneira também de pensar a sua trajetória que está começando agora, tá? Pessoal, assim, obrigado, fico aqui à disposição para as discussões.